Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos. João Marinho da Top seu blog 109, você pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido, tá bom? Você aí que mandou palavras aqui de agradecimento a nós, a gente fica muito feliz por isso, mas a gente não se ilude. Nós somos apenas um rapaz latino-americano, tá bom? Obrigado mesmo de coração a você que acompanha nosso trabalho. Se gostar desse vídeo, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike, comenta aí, compartilha. Deixa eu mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela. Um beijão para o meu amado filho Emmanuel Papatima de Montão. Hoje, dia 7 de novembro de 2023, no meu relógio são exatamente 19 horas e 44 minutos em ponto. Eu falo aqui ao vivo hoje, estamos falando ao vivo, retornando aqui a Americana, né, no nosso cantinho sempre aqui, né, nos Estados Unidos de Indaiatuba. Fizemos vídeos por lá e estamos fazendo aqui, a gente nunca para, a gente não importa o lugar que nós tenhamos ou estejamos aí, né, na verdade, nós estejamos aí, nós vamos fazer nossos vídeos aqui e eu agradeço demais. Cada pessoa inscrita no nosso canal aqui, eu agradeço muito, tá bom? Obrigado mesmo. E dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu queria fazer um react, fazer uma observação também a um vídeo do Rodrigo Silva, que é graduado em Teologia, Filosofia, mestre em Teologia Histórica, doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Faculdade de Teologia de Assunção, São Paulo, doutor em Arqueologia Clássica, pós-doutor em Arqueologia, enfim, dispensa comentários, eu gosto muito dele, ele fala questões muito interessantes, muito oportunas. Só queria fazer uma observação, se é que eu posso, tá certo? Há um comentário que ele fez sobre o hinduísmo, e eu sempre falo aqui no canal que hinduísmo é o termo genérico, é uma palavra estrangeira quando se dirige aos Vedas da milenar cultura indiana, tá bom? É só isso, eu vou fazer um recorte e eu vou usar como pano de fundo alguns livros, o Brahma Samhita, o Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita como ele é, tá bom? Vamos ver aqui o vídeo. Como amar a Allah. Allah não ama, amar Allah é justo. Allah é justo. Hoje eu sei que no politicamente correto, não, Allah ama. Não, mas se você pegar o Alcorão mesmo, os ensinos islâmicos, Allah não ama ninguém. Allah é justo. Allah não vai te dar o paraíso porque Allah te ama. Allah vai te dar o paraíso porque você foi fiel e merecedor. Se eu falar das religiões animistas, você não vai ganhar um presente da mãe natureza porque ela te ama. É porque você fez uma barganha com ela, você fez um sacrifício ali. Se for olhar as religiões hindus que tem a reencarnação, você vai merecer o céu porque você foi se purificando, se reencarnando. Não é porque Deus graciosamente te amou. Ele te amou. Tem uma parada aqui. Vou fazer algo para você. A única que fala o seguinte, que Deus me ama e que eu posso amá-lo de volta é o judaísmo para o cristianismo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus pode ser o objeto do meu amor. Deus é amor. Não beleza, então, meu amigo, minha amiga. Allah não ama. Pronto, aqui o react, né? Vamos aqui comentar um pouquinho sobre o cristianismo, sobre isso mesmo. Sobre o Islã, não vou comentar muito, ele foi certeiro aqui, só que eu queria fazer uma observação sobre o hinduísmo. É um assunto que eu estudo particularmente, eu estudo há muitos anos. Eu tenho uma tradição que nós seguimos, que é o Vaishnavismo Gaudiya, da corrente A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tá certo? E nós seguimos essa corrente. É sucessão por discípulos. Evam Parapraptam Yaman Rajar Sovidu. Tá certo? Essa é a nossa tradição que nós seguimos. E o que eu queria trazer aqui, meu amigo e minha amiga? O Rodrigo Silva, que é graduado em Teologia, Filosofia, já falamos isso aí tudo tal. Eu gosto muito dele. Ele é adventista. Eu conheço muito os adventistas há muitos anos. Tenho muitos amigos adventistas, poxa, em Osasco, né? Em Campinas, meu Deus, né? Em Arthur Nogueira nem se fala, hein? Aí meu filho estudou no colégio adventista desde os 4 anos de idade, estudou no colégio adventista de Osasco. Depois nós demos prosseguimento aqui no colégio adventista de Campinas, onde ele se formou no ensino médio.
né? Tenho muito carinho pelo pessoal adventista, tá certo ou não? Fazendo esses recortes, vamos falar sobre o hinduísmo. O hinduísmo, meu amigo e minha amiga, eu sempre falo no nosso canal há mais de 15 anos, no canal, e há mais de 32 anos no front, no corpo a corpo, pregando, né? A gente fala sobre essa questão. O hinduísmo é um termo, é uma palavra estrangeira, que quando você lê os Vedas, os originais ali, você não vê essa palavra sendo mencionada no sânscrito, não existe. Tá certo ou não? Então, por que isso acontece? Porque é o estrangeirismo, é como os estrangeiros se dirigiam ao povo indiano, ao hindu lá. Os árabes, por exemplo, eles têm dificuldade de certas pronúncias, certas letras. E tem um rio, o rio Sindhu, que do outro lado fica o Oriente Médio ali, a Arábia ali, o pessoal ali, né? O pessoal. E eles tinham dificuldade de falar o S, né? O rio Sindhu. E eles falavam o povo de lá do rio Indo. Indo pra cá, indo pra lá e ficou indo. Aí depois surgiu o Hindustão. E aí vai. E a Índia tá ali, nesse bolo todo aí. Então, quando falamos em hinduísmo, você está generalizando uma coisa que é complexa. Tá certo ou não? Então, como diziam os gregos antigos, você tem que partir, o Sócrates, né? Você tem que partir do geral para o específico. Então uma coisa ali tá ali, né? É o hindu, beleza, mas que você está querendo dizer com hindu? Você está colocando um monte de religião ali dentro do hinduísmo e não consegue ver as diferenças que existem entre elas. Por exemplo, dentro da literatura védica existe o Sadarshans. Darshan quer dizer visão, corrente, né? E dentre os Sadarshan existe 6 caminhos. E o Vedanta, Bhaktivedanta, né? É o caminho, o último caminho, vamos dizer assim, que vai falar sobre uma questão que a gente vai tratar lá na frente. Só que dentro da tradição védica, nós temos aí uma questão muito importante, que é o seguinte: você tem 6 caminhos aí, que são ortodoxos, que aceitam os Vedas, os 4 Vedas, o Riga e o Atava, né, o Sama e o Árdio, os 108 Upanishads, os Puranas, enfim, eles aceitam os Vedas. São 6 caminhos que aceitam os Vedas. E você tem 6 caminhos aí que tem 2 caminhos ou 3 que não aceitam os Vedas, que são heterodoxas. E o budismo está justamente nessa questão heterodoxa. Eles não aceitam os Vedas. Ponto. Partindo daí, olha só. Então você coloca o budismo ali hindu, tá tudo bem, mas espera aí. Você está generalizando uma coisa, mas dentro daquela questão tem suas diferenças ali, e que nós vamos explicar agora, sobre a questão da devoção. Que ele falou que no hindu não tem essa questão de amor. E eu quero trazer, justamente na corrente de Bhakti, que justamente a devoção amorosa a Deus está presente, pô. E gostaria de citar um verso do Bhagavad Gita como ele é. É o capítulo 9, o verso 26, tá bom? Patram puspam palantoyam yome bhaktya prayachati. Tadyaham bhakti uparitam asnami prayatatmanaha. Patram quer dizer uma folha, puspam uma flor, palam quer dizer uma fruta, toyam água, yaha quem quer que, me a mim, bhaktya com devoção, prayachati ofereça, tat isso, aham eu, bhakti uparita oferecido com devoção, asnami aceito, prayata atmanaha de uma pessoa em consciência pura. Se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, frutas ou água, eu as aceitarei. Nós estamos falando sobre amor aqui.
O elemento principal de Bhakti Yoga é amor. Relacionamento amoroso com Deus. Entre o praticante e o Bhaktya, o sadhaka, o praticante, o devoto, ele tem amor por Deus. E Deus vai ter amor por ele. Compreende a questão? E uma outra questão que o pessoal confunde muito é que dentro dessa questão de jogar na questão do hinduísmo, essa coisa genérica, né? A gente tem que descortinar essa questão. Por quê? Porque dentro das tradições milenares existe a questão dos semideuses que não são Deus. E esse sim, você faz alguma coisa, faz um sacrifício, uma coisa tal, e você tem um resultado e vai te dar aquela benção se você fizer aquilo. Mas com Krishna, Isvara Paramakrishna Satityananda Vigraha Anadi Adi Govinda Savarkarana Karanam. Mas com Krishna não tem essa questão, né, de devoção amorosa. Quer dizer, você faz algo e você tem automaticamente aquilo. Então, meu amigo e minha amiga, o que eu quero trazer para você é o seguinte. Deixa eu tirar essa questão aqui. De que o amor e o relacionamento amoroso está intrínseco entre os Vaishnavas. Devoção. Né? A gente viu aqui essa questão da devoção. E eu gostaria de citar um verso do Bhagavad Gita, do capítulo 9, verso 3. Tá? Diz o seguinte, acho que é o verso 3. É o verso Shradadana Dharmasya Parantapa Aprapyaman Nivartante Mrityu Sansara Vartmani. A Shradadana, quem não tem fé, Purusha, as pessoas, Dharmasya, rumo ao processo de religião, Asya, este, Parantapa, ao matador dos inimigos, Aprapya, sem obter, Man, a mim, Nivartante, voltam, Mrityu, da morte, Sansara, na existência material, Vartmani, no caminho. Tradução e significados dessa Bhaktivinoda Prabhupada. Já será Prabhupada. Aqueles que não são fiéis nesse serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes nesse mundo material. Você pode buscar o conhecimento, você pode buscar, eu vou fazer caridade, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou conseguir, eu vou fazer sacrifício, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou conseguir ter a salvação. E ele fala sem esse relacionamento amoroso, sem essa questão de amor recíproco, não vai ter jeito. Ele fala aqui, a Shradadana, que não tem fé. Purusha, quer dizer, as pessoas que não têm fé. E voltam a trilhar o caminho, Mrityu Sansara Vartmani. Elas não estão progredindo automaticamente de vida após vida. Não existe isso. Tanto é que na literatura védica nós temos o Srimad Bhagavatam, o quinto canto, que trata especificamente também dos 28 infernos. Tem milhões de infernos, mas ele vai falar resumidamente de 28 infernos. Cada ação que você faz, você é condenado ao inferno. Então essa questão de evoluir, sempre evoluir, é uma questão que a gente sempre coloca para o pessoal que tem um pessoal espírita, né? Que tem essa questão, que você vai vindo, vai evoluir, você não regride. Tá certo? E nós acreditamos que a pessoa, se ela não tiver amor, devoção a Deus, ela não consegue avançar nesse caminho, não consegue desenvolver esse amor puro por Deus. E pela misericórdia sem causa de Deus, a gente pode ser salvo. Então os Vedas, o que é os Vedas? Os Vedas é a Paurusheya. Eles estão livres de defeitos, nós acreditamos nisso. E ele foi escrito pelo próprio Deus. Então quando quando ele fez o mundo, ele já deu. Você faz uma geladeira, você tem um manual da geladeira.
Quando você faz um ventilador, você tem um manual do ventilador. Qualquer equipamento que o homem produza, ele faz um manual para você poder usar corretamente aquele equipamento. Então, meu amigo e minha amiga, nessa questão, quando Deus fez o mundo, já deu um manual para nós. Ó, o manual está aí, os Vedas, ponto. O senhor Brahma ficou meditando. Quando ele desenvolveu amor, e entendeu essa questão do amor, ele fez o Brahma Samhita. Interessante o Brahma Samhita, tá certo ou não? E o Brahma Samhita, no primeiro verso do Brahma Samhita, eu queria ler para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro verso é uma pancada na cara. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Pronto. Vamos ver o Brahma Samhita, né? Isvara Paramakrishna Satitananda Vigraha Anadi Adi Govinda Savakara Nakaranam. Krishna, conhecido como Govinda, é o Deus Supremo. Ele tem um corpo espiritual eternamente feliz. Ele é a origem de tudo e ele não tem outra origem. Ele é a causa primeira de todas as outras causas. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a questão. Vatsalyarasa, Sakyarasa, Dasyarasa, você pode ter uma questão particular com Deus e desenvolver e se relacionar amorosamente com Deus naquela questão. Então, por desconhecimento do Vaishnavismo Gaudiya, por desconhecimento, né, dessa questão, a gente põe um pacote de hinduísmo e esquece que tem dentro do hinduísmo tem muitas tradições ali, pô. Possa ser que alguma outra seja animista, mas a maioria não é. Por isso que nós temos o inferno. Porque se você acha que você vai para o inferno, né? Tá certo? Só que Deus, a suprema bondade, ele não vai deixar você eternamente no inferno. Você vai ficar lá e você vai ter que renascer de novo e de novo. Se você errar de novo, você vai voltar para lá eternamente. Então você pode ficar nessa questão eternamente. Então você sempre vai ter uma chance. Mas o inferno é uma questão horripilante. Quando você lê o quinto canto do Srimad Bhagavatam, você fica assustado. Mas, no sexto canto do Srimad Bhagavatam, essa questão do amor, da misericórdia sem causa de Deus que pode agir em nós, nós acreditamos nisso. A Jamila aconteceu isso. A Jamila seguiu o caminho da religião, depois ele se desviou do caminho, se tornou um saltimbanco, fez qualquer coisa, qualquer loucura. E ele colocou o nome do filho dele de Narayana. Narayana é um dos nomes de Deus. O nome de Deus é santo. E é transcendental e bem-aventurado. E quando você pronuncia o nome de Deus, Deus está presente. Porque ele é absoluto. Om Purnam Adaha Purnaidam Purnam Purna Urjasya Purna Purna Asya Purna Eva Vasishyate. Quer dizer o seguinte: Shri Ishopanishad, mantra 1. O Senhor é completo e perfeito. Muito embora muitas partes e parcelas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. Então Deus, ele é perfeito e completo. Então, quando a Jamila estava morrendo, ele clamou pelo filho dele, Narayana. E imediatamente os Yamadutas vieram buscá-lo para levá-lo para o inferno. E os Vishnudutas falaram assim: não, você não vai levar ele não. No momento da morte ele pronunciou os nomes de Deus. E quem pronuncia os nomes de Deus no momento da morte não vai para o inferno. Então, meu amigo e minha amiga, essa que é a questão, essa observação que eu gostaria de fazer. Tem muito mais coisas aqui, mas acho que já está bom já. E essa questão, você pode estudar os Vedas, pode reler os Vedas, pode praticar yoga, aí o pessoal fica praticando, né? Nós estamos em Kali Yuga. Você não vai conseguir desenvolver amor a Deus somente com isso. Você tem que chegar em Bhakti. E em Bhakti, você tem que chegar na Bhakti pura, onde você não tem nenhum interesse, né? Você pratica aquilo. Deixa eu ver aqui se eu acho, para encerrarmos aqui essa questão, né? Acho que é o terceiro capítulo, pergunta dos sábios, né? Acho que deixa eu ver.
Acho que é o terceiro capítulo. Vamos ver aqui, ó. A divindade do serviço devocional. Aqui, ó. A pergunta dos sábios é muito interessante. Eles perguntam se é o terceiro capítulo. Estou folheando aqui o livro porque eu quero falar a coisa certinha para vocês aqui. Nosso intuito é esse, né? Aqui, ó, pergunta dos sábios. Tem uma pergunta muito interessante que eu queria trazer. É importante para ir no contexto que nós estamos falando aqui, ó. Eles falam Dharma, né? Por Ruditar. Jamadhyasya Tovaya, Atarastatecho, folhando, desculpe aí, mas eu tenho que trazer essa questão aqui. Dharma Prodhita Kaitavatra. É esse aqui mesmo. No Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: rejeitando por completo todas as atividades religiosas motivadas materialmente, este Bhagavata Purana propõe a verdade mais elevada, a qual os devotos puros de coração compreendem. A verdade mais elevada para o benefício de todos é a realidade que se distingue da ilusão. Ela erradica as três misérias. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, por si só é suficiente para a realização de Deus. Tão logo uma pessoa ouça a mensagem do Bhagavatam, atenta e submissamente, ele se apega ao Senhor Supremo. Né? Aí continua. Aqui, ó. Pergunta dos sábios, né? Continuando aqui, ó. Aí eles falam o seguinte: em Kali Yuga há uma série aqui, pronto, achei. Ó, Burini, Karmani, Shrotavyani, Vibhagasa. Tradução. Há muitas variedades de escrituras, havendo em todas elas muitos deveres prescritos que só podem ser aprendidos após muitos anos de estudo. Por isso, ó sábio, por favor, selecione os ensinamentos essenciais de todas essas escrituras e explique-as para o bem de todos os seres vivos, que por tal instrução seus corações possam satisfazer. Então, veja só. Que interessante, né? E no capítulo 2, vai falar sobre a divindade do serviço devocional. E ele responde o seguinte, ó. Deixa eu tirar a propaganda aqui, ó. Tirata Yayatma Suprasidati. Tá chegando? Deixa eu voltar aqui, pronto. No Islã não tem como amar. Tá voltando aqui, pronto. A ocupação suprema Dharma para toda a humanidade é aquela pela qual os homens podem alcançar o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Esse serviço devocional tem que ser imotivado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Prestando serviço devocional à personalidade de Deus, se Krishna, uma pessoa adquire imediatamente conhecimento sem causa e desapego do mundo. Por quê? Porque Deus é absoluto. Você estudando sobre Ele, quando você se relaciona com Ele, você na devoção que você tem a Ele, servindo a Ele, porque nós somos almas espirituais. Nosso corpo material, quando morrer, vai ficar na matéria. Mas a alma que está dentro do corpo é eterna e sublime. E a alma, dentro desse mundo material, está confundida com o mundo da escuridão. Tamassimá de Otigama. Então ele não pode permanecer na escuridão, tem que buscar a luz, que é Deus. Então é isso aí, meu amigo e minha amiga. Acho que tá interessante aqui essa questão. Só queria fazer esse recorte aqui para trazer à baila esse assunto aqui, tá bom? Duvide de tudo, depois duvida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau. O Islã não tem como amar a